Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo da Matemática e hoje eu vou falar um pouco para você sobre os múltiplos de um número. Então, para começar, o que é um múltiplo de um número A? Bom, o múltiplo de um número A é aquele número que é divisível por esse número A. Então, por exemplo, os múltiplos de 2. A gente pode criar um conjunto aqui chamado M de 2 e vão ser os múltiplos de 2. São todos os números que são divisíveis por 2. Ou seja, o próprio 2, o 4, 6, 8 e assim por diante. Todos os números pares são múltiplos de 2. Outra forma de definir os múltiplos de um número A é chamando de B todos os números que é igual a vezes um número n, que deve pertencer aos inteiros, assim como A e B. Então, galera, para achar todos os múltiplos de 3, por exemplo, eu coloco 3 no lugar do A e vou variando meu n. O primeiro n que a gente pode escolher é 0. Então, 0 é um múltiplo de 3. O segundo n que podemos escolher é 1. Então, 3 vezes 1 é 3, que é outro múltiplo de 3. Outro n, 2. E 3 vezes 2 é 6, que é outro múltiplo de 3. Então, basicamente, pessoal, para que o número inteiro b seja um múltiplo de inteiro a, b tem de ser divisível por a. O mais importante, pessoal, é ressaltar que o zero é múltiplo de todos os números, porque zero ele é igual a 0 vezes qualquer número a. Então, zero vai ser múltiplo de todos os números. Assim como A é múltiplo dele mesmo, porque A é igual a 1 vezes A. Em outras palavras, todo número é múltiplo dele mesmo e o zero é múltiplo de todos os números. É fácil perceber também que o número de múltiplos são infinitos, pessoal. Por exemplo, vamos pegar os múltiplos de 5. Então, nós fazemos 5 vezes algum número n, que seja inteiro, e vai dar um número b, e b, então, vai ser múltiplo de 5. Então, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. E aqui, pessoal, podemos ir aumentando o nosso n infinitas vezes. Então, por isso, os múltiplos de 5 e os múltiplos de qualquer outro número serão infinitos. Existem números, pessoal, que são múltiplos de 2 ou mais números. Como, por exemplo, na lista de múltiplos de 2, nós achamos o 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E na lista de múltiplos de 3, nós achamos também o 0, o próprio 3, o 6, o 9 e assim por diante. Reparem, pessoal, o 6 aparece nas duas listas. Logo, o 6 é um múltiplo em comum de 2 e de 3. E como ele é o primeiro número que aparece nas duas listas, ele é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Vocês verão mais sobre isso nas próximas aulas de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, para treinar um pouco, vamos responder algumas 3 perguntinhas que eu preparei aqui para a gente. Vamos à nossa primeira pergunta. 35 é múltiplo de 7? Bom, para saber se o número é múltiplo de outro, eu tenho que dividir esse número pelo número que a gente quer saber se é múltiplo dele. Então, para saber se 35 é múltiplo de 7, eu preciso dividir 35 por 7. Não é, pessoal? Bom, então para efetuar essa divisão, primeiro tentamos dividir o 3. Mas como 3 é menor que 7, não vai ser possível efetuar isso. Logo, temos que dividir o 35 ao todo por 7.
E nós sabemos que essa divisão vai dar 5, pois 7 vezes 5 é 35. Então, o nosso resto fica sendo 0. Então, sim, como 35 é divisível por 7, 35 é um múltiplo de 7. E por sua vez, galera, também conseguimos achar outro número que tem o 35 como múltiplo, que é o 5. Vamos aqui então para a segunda pergunta. Quais são os números que têm 23 como múltiplo? Para responder essa pergunta, pessoal, nós precisamos dividir o 23 por alguns números para descobrir se ele é divisível por algum número. Mas até quando devemos dividir? Bom, nós devemos testar até a metade do 23, porque qualquer número que seja maior que a metade de 23, o resultado da divisão vai ser menor do que 2 e maior do que 1. Então não vai ser um inteiro com certeza. Então por onde começamos? 23 é divisível por 1, igual a todo número. Então 1 tem o 23 como múltiplo. Igual a 1 tem todos os números como múltiplo. Agora, por 2. 23 não é divisível por 2. Porque 23 é um número ímpar, e números ímpares não são divididos por 2. Por 3. 23 é divisível por 3. Bom, nós já sabemos a regra de divisibilidade por 3. Então, 2 mais 3 é 5, que não é divisível por 3. Mas para garantir, eu vou efetuar essa divisão. E 23 dividido por 3 vai dar 7. E 7 vezes 3 é 21. Então, 23 menos 21 dá 2. Então, também não é divisível por 3. Bom, como 23 não é divisível por 2, então nós sabemos que 23 também não vai ser divisível por 4, e nem por nenhum outro número par. Então, nós não precisamos mais testar os números pares. Então, qual seria o próximo número do 4? O 5. 23 é divisível por 5. Também sabemos que a regra de divisibilidade de divisão por 5 nos diz que os números divisíveis por 5 terminam em 0 ou em 5, que não é o caso do 23. Então, nem precisamos fazer essa conta. Agora, o próximo número seria o 6, mas como é um número par, nós já sabemos que não será divisível por 6. Então, vamos tentar o 7. Bom, nós vimos aqui em cima que 23 dividido por 3 dá 7. Logo, 23 dividido por 7 tem que dar 3. E o resultado da multiplicação será o mesmo, que é 21. Então, novamente, nosso resto é 2 e não é divisível por 7. Agora, nós devemos tentar o 9. Efetuando essa divisão aqui, nós sabemos que o resultado dá 2. 2 vezes 9 é 18. E o resto dá 5. Então, acabamos de descobrir que 23 não é divisível por 9. Por 10 a mesma coisa, pessoal. A regra de divisibilidade por 10 nos diz que o número tem que terminar com 0. Então, 23 não é divisível por 10. Nós também sabemos disso porque 10 é um número par. E como 23 não é divisível por 2, então não será divisível por nenhum número par. Então, o próximo número a tentar seria 11. E 23 também não é divisível por 11. Porque esse resultado aqui vai dar 2. 2 vezes 11 é 22. E efetuando a subtração, nós achamos o resto, que é 1. Então, 23 não é divisível por 11 também. Então, pessoal, nenhum número tem como múltiplo de 23, além do 1 e ele mesmo. Então, a resposta dessa pergunta será o 1 e o 23 apenas. Tranquilo? Agora vamos aqui para a terceira pergunta. Qual a condição para ser múltiplo de 10? Para verificar a condição, pessoal, nós vamos primeiro achar alguns múltiplos de 10 e ver se tem alguma coisa em comum com eles. Então, o primeiro múltiplo será 10 vezes 0, que é 0. Segundo, 10 vezes 1, que é 10. O terceiro, 10 vezes 2, que é 20. E aqui nós já sabemos que vai 20,
30, 40 e etc. Mas e quando é um número maior? Vamos ver o que acontece. Por exemplo, 12. 10 vezes 12 vai dar 120. 10 vezes 41 vai dar 410. E 10 vezes 50 vai dar 500. Notaram alguma coisa em comum com todos esses números, pessoal? Todos os números terminam em zero. Logo, nós descobrimos que todos os números que terminam em zero são os múltiplos de 10. Então, a condição para um número ser um múltiplo de 10 é que termine em zero. Beleza, pessoal? Essa matéria da introdução à parte de MDC e IMC, que são duas partes muito importantes da matemática. Então, eu espero que treinem bem isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.